Se tem uma doença que está tirando o sono de muita gente nas últimas semanas, é a febre amarela. E a gente, como profissional de saúde, precisa conhecer essa doença, porque a gente pode se deparar com casos suspeitos e a gente tem que saber também, é claro, orientar os nossos pacientes. É por isso que hoje, aqui no Medicanal, a gente vai conversar um pouco sobre a febre amarela. E é logo depois da vinheta. Então a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda. Ela é causada por um vírus, que é o vírus do gênero Flavivírus. Essa doença ela é transmitida por vetores artrópodes, ou seja, por insetos. E a gente vai ver que existe uma diferença entre a chamada febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. De qualquer forma, essa doença ela tem um reservatório, que é o macaco. E, por isso mesmo, ela é considerada uma zoonose. Então, para a gente entender a febre amarela e as duas formas dela, a forma silvestre e a forma urbana, vamos dar uma olhada nessa imagem. O que acontece normalmente é que a febre amarela ela tem um ciclo silvestre, uma forma silvestre. Como eu disse, os macacos, os primatas, são os reservatórios. Eles podem ter o vírus no seu organismo e aí eles vão contaminar o inseto, que pode ser do gênero Haemagogos ou Sabestes, que é um inseto silvestre, que vive em áreas de florestas. E aí esse inseto, então, ao picar um macaco contaminado, ele também se contamina. O homem, ele vai se infectar acidentalmente, se ele por algum motivo for ir para uma área de florestas onde esse mosquito habita e seja então picado pelo mosquito. Existe ainda, teoricamente, o ciclo urbano, quando este homem contaminado pelo mosquito silvestre, ele pode por um acaso ser picado pelo Aedes aegypti, sim, o mosquito que transmite a dengue, o mesmo mosquito, e aí esse mosquito pode então transmitir a febre amarela para um homem na cidade, que é o chamado ciclo urbano. No entanto, a gente lembra que no Brasil, na primeira metade do século passado, por volta de 1940, por causa de intensas campanhas de erradicação do mosquito Aedes aegypti, a gente teve a erradicação também da forma urbana da febre amarela, já que a gente não tinha o mosquito mais transmitindo a febre amarela urbana, a gente então não tinha mais essa forma da doença, que acabou ficando restrita à transmissão pelo macaco picado, então, pelo mosquito silvestre, que pode, então, transmitir ao homem. Embora o Aedes aegypti tenha voltado a proliferar nas nossas cidades, o Aedes aegypti, que é um inseto fundamentalmente urbano, embora a gente saiba aí que ele voltou com força total, transmitindo várias doenças como a dengue, o Zika vírus, o chikungunya. Hoje, a gente considera que não existe mais a forma urbana da febre amarela, apenas a forma silvestre. E por isso mesmo a gente dá tanta atenção aí aos macacos contaminados, porque eles são os principais reservatórios. Mas afinal, o que sente uma pessoa com febre amarela? Antes de falar da clínica propriamente dita da febre amarela, é importante a gente saber que a doença tem um período de incubação aí de 3 a 6 dias, ou seja, desde o momento em que o homem é picado pelo inseto e o início dos sintomas da doença, a gente tem um período de mais ou menos 3 a 6 dias. A transmissibilidade, a capacidade de um homem infectado passar a febre amarela para um outro inseto, ela vai aí de 2 dias antes até mais ou menos 5 dias após o início dos sintomas da doença. A febre amarela ela pode se apresentar sobre diversas formas, sendo que metade dos infectados são completamente assintomáticos, ou seja, vão ter a febre amarela, vão ter o vírus, mas sequer irão saber que o tiveram. No entanto, 20 a 30% dos casos serão sintomáticos, mas serão casos leves ou moderados. E apenas 10% dos casos vão ser de uma forma mais grave, de uma forma que pode ser chamada até de febre amarela maligna.
E qual é então a clínica da febre amarela? A febre amarela leve ou moderada, ela vai apresentar sinais mais inespecíficos de certa forma, né? Como febre, cefaleia, mialgia, é um sinal bastante importante, náuseas e a famosa icterícia, né, que caracteriza a febre amarela a ponto de dar um nome para a doença, ela pode estar ausente ou ser muito leve nessa forma leve ou moderada. No laboratório, a gente pode ter plaquetopenia, uma elevação moderada de transaminases, né, dos marcadores hepáticos, e a bilirrubina ela pode estar normal ou apenas discretamente elevada, com predomínio da bilirrubina direta. Já nas formas graves, a gente vai ter os mesmos sinais e sintomas, porém, a gente vai ter uma icterícia intensa, a gente pode ter manifestações hemorrágicas, a gente pode ter oligúria e até diminuição de consciência. No laboratório, a plaquetopenia continua existindo e será intensa. Podemos ter aumento de creatinina e uma elevação importante de transaminases. Finalmente, a forma maligna, a gente vai ter todos os sintomas que a gente já citou aqui da forma grave, porém intensificados. E no laboratório a gente pode ter a coagulação intravascular disseminada. Então a gente pode ver assim, que é um quadro que pode trazer manifestações graves, manifestações que podem levar o indivíduo ao óbito, mas a gente pode ter também manifestações que são mais inespecíficas. E é muito importante a gente saber, quando a gente está diante de uma pessoa, né, com alguma queixa clínica, de saber se existe ali um risco, né, da gente estar diante de um caso de febre amarela. Isso porque, além da gente precisar manejar esse paciente de forma adequada, a gente tem que lembrar que a simples suspeita de um caso de febre amarela é de notificação compulsória. E aí a gente chama de caso suspeito de febre amarela, né, quando a gente está diante de um indivíduo com exposição em área afetada ou ambiente rural ou silvestre nos últimos 15 dias. Se esse indivíduo ele tiver aí com até 7 dias de um quadro febril agudo e tiver 2 ou mais entre esses sintomas, que é uma cefaleia, principalmente uma cefaleia supraorbital, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, icterícia ou manifestações hemorrágicas e, muito importante, que esse indivíduo não tenha comprovação de vacinação contra a febre amarela ou então ele tenha sido vacinado há menos de 30 dias. Então, se a gente está diante de um indivíduo com exposição em área afetada ou ambiente silvestre, sem comprovação de vacina com febre amarela, que esteja com um quadro febril agudo e 2, né, ou mais entre esses sintomas que a gente citou, a gente está diante de um quadro suspeito que, portanto, deve ser notificado. Como eu falei, a gente tem algumas alterações laboratoriais que podem acontecer aí na febre amarela, que é um hemograma com leucopenia, neutropenia, plaquetopenia, anemia. A gente pode ter um VHS próximo de 0, que é um resultado bastante característico da febre amarela, elevação de aminotransferases, que podem estar aí acima de 1000 unidades por litro, bilirrubina elevada às custas da bilirrubina direta, além de prolongamento do tempo de protrombina e albuminúria. O diagnóstico específico da febre amarela ele pode ser feito através da sorologia, através da detecção de anticorpos, né, contra o vírus. E aí essa pesquisa ela é feita a partir do anticorpo IgM, que aparece a partir do 4º dia de doença. Por isso mesmo, a orientação é coletar, né, o exame sorológico a partir do 5º dia. No entanto, em caso de não reatividade, pode ser que ainda não tenha havido a viragem sorológica. E aí, nesse caso, a gente pode repetir em 14 dias, né, a sorologia. A gente pode ainda fazer o diagnóstico através da biópsia hepática, porém, esta só é feita quando a gente tem o óbito do paciente e aí a gente quer fazer a confirmação até para dados epidemiológicos, né? E é a única situação em que a gente faz biópsia hepática.
Então tá, a gente está diante de um paciente que a gente suspeita que possa ser um quadro de febre amarela e aí a gente vai abordar esse paciente. E aí como é que é feita essa abordagem? Na abordagem então do paciente com suspeita de febre amarela, não é nada muito diferente do que a gente já está acostumado, uma anamnese completa e a gente vai dar ênfase aí aos sintomas, né, para ver se existem aqueles sintomas mais característicos e a gente tem que ficar de olho também na ocupação, né, no trabalho do paciente, porque se for algum trabalho que envolva aí o contato com o ambiente silvestre, ambiente de florestas, a gente já tem que ficar mais atento. Vamos fazer o exame físico completo no paciente, né, atentando aí aos sinais vitais e fazer exames complementares, hemograma, coagulograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, sódio, potássio, CPK, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas e urina EAS. Esses exames são não só para avaliar o estado geral do paciente, como também para fazer um diagnóstico diferencial. Sempre lembrando que em caso confirmadamente suspeito, e aqui a gente está falando em suspeito e não caso confirmado, tá? Mesmo caso suspeito é de notificação compulsória. Muito bem, chegou então a hora de conduzir esse paciente, né? E a conduta ela vai ser baseada principalmente no estado do paciente. Lembra que a gente falou que a febre amarela ela pode se manifestar sobre uma forma leve ou moderada, uma forma mais grave, podendo chegar até a forma maligna. E, obviamente, a gente vai manejar o paciente com febre amarela de maneira diferente, de acordo com cada uma dessas formas da doença. Então vamos lá. Nas formas leves ou moderadas da doença, a conduta pode ser ambulatorial. E como é que eu vou saber? É aquele paciente que está com estado geral regular, que ele está hidratado ou tem apenas uma desidratação leve, sem vômito, sem hemorragia, com nível de consciência normal. Esse paciente é aquele paciente que tem laboratório normal ou tem alterações bem discretas. Além disso, para fazer uma conduta ambulatorial, né, e mandar o paciente de volta para casa, eu preciso saber se esse paciente tem a possibilidade de voltar rapidamente, né, ao serviço em caso de piora. Preciso ainda ter certeza que esse paciente tem presença de outras pessoas no domicílio para observar essa piora e conduzir o paciente ao atendimento em caso de piora. E aí esse paciente ele vai receber medicamentos sintomáticos para febre e dor, que pode ser a dipirona ou o paracetamol. No caso da dipirona em comprimidos, né, a gente vai dar aí de 500 mg a 1 grama até 4 vezes por dia, que corresponde em gotas a 20 a 40 gotas. No caso do paracetamol, né, em comprimidos, a gente vai dar aí 500 mg de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, sempre respeitando a dose máxima de 8 comprimidos de 500 mg por dia, ou 5 comprimidos de 750, que pode ser dado aí um comprimido, né, de 6 em 6 ou 8 em 8 horas. E aí a gente pode dar também de 20 a 50 gotas, né, do paracetamol 3 a 5 vezes ao dia. Dose máxima 55 gotas até 5 vezes ao dia. Sempre lembrando que, né, pela toxicidade do paracetamol, ele tem uma dose máxima aí de 4 gramas por dia. Outra observação importante é que, assim como acontece na dengue, né, o ácido acetil salicílico é contraindicado em caso suspeito de febre amarela. Além, né, dos sintomáticos, a gente vai prescrever a hidratação oral, a taxa aí de 60 ml por quilo dia, e aí essa hidratação ela pode ser dividida em pelo menos 1/3 de solução salina, propriamente dita, e os outros 2/3 podem ser dados também como solução salina, mas pode ser dado também outros líquidos, como sucos, por exemplo. Orientar o retorno do paciente se ele tiver a piora dos sintomas ou se a febre persistir aí por mais de 4 dias. Se ele notar a presença de icterícia, de hemorragia, vômitos ou diminuição da diurese, também retornar. Sempre orientar, né, proteção contra o mosquito, né, para evitar aí a transmissão da febre amarela,
E se não houver piora do quadro, esse paciente vai retornar apenas ali em 5 a 7 dias para reavaliação. No entanto, aquele paciente que está com uma forma moderada ou grave, esse já vai ter que ser conduzido no âmbito hospitalar, que é o paciente que já está com um estado geral piorado, ele está com uma desidratação de moderada a intensa, ele tem vômito, ele não tem hemorragia e tem nível de consciência normal. As alterações laboratoriais ainda podem ser discretas ou moderadas. Esse paciente também vai receber os sintomáticos e vai receber hidratação que pode ser oral ou pode ser parenteral, se esse paciente estiver apresentando aí ou pulso fraco, taquicardia, taquipneia, oligúria, vômitos persistentes ou diminuição do nível de consciência. E aí esse paciente vai receber 10 ml por quilo na primeira hora e a gente vai reavaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca e a diurese, né, para ver se esse volume trouxe aí alguma melhora para o paciente. Sempre lembrando, no âmbito hospitalar, controle da diurese, né, e aí se essa diurese estiver maior do que 1 ml por quilo por hora, a gente diz que é uma diurese adequada. E, obviamente, esse paciente vai estar sendo constantemente reavaliado. Agora, se esse paciente apresentar sinais de gravidade, aí a condução do caso já tem que ser em UTI. E aí, o paciente que vai para tratamento intensivo, né, é aquele paciente que tiver com icterícia, ele tiver hemorragias, né, ele tiver com colúria, oligúria, vômitos constantes, diminuição do nível da consciência ou dor abdominal intensa. No laboratório, os sinais de gravidade são um hematócrito em elevação, transaminases acima de 10 vezes o valor de referência, uma creatinina elevada ou um coagulograma alterado. E aí, quando que esse paciente vai ser liberado, né, o paciente que está ali no ambiente hospitalar? Ele vai voltar para casa depois que ele estiver 24 horas sem febre, após 10 dias de doença, com aspectos clínicos melhorados e transaminases visivelmente em diminuição. Ou então, independente do tempo de doença, se ele tiver 3 dias sem febre, ele vai receber alta. E aí ele deve ser orientado, né, a recuperar gradualmente suas atividades habituais, chegando ao normal aí em até 8 semanas e que não há necessidade de vacinação no futuro, porque esse indivíduo já se encontra imunizado. É importante a gente saber que a vacina da febre amarela ela é altamente eficaz, ela tem uma eficácia de 95%, ela começa a sua efetividade aí com cerca de 10 dias após a aplicação e o efeito dela é de pelo menos 10 anos, segundo a literatura, porém hoje a gente sabe que dada, né, na dose plena, habitual, ela traz uma proteção aí para a vida inteira. De fato, hoje, a orientação do Ministério da Saúde é que quem já foi vacinado uma vez para a febre amarela não precisa receber novas doses. Não precisa. A vacina para a febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado. E aí, pessoas não vacinadas, né, que estão visitando áreas de transmissão devem receber a vacina. Essa vacina ela é dada em dose única a partir dos 9 meses de idade. Uma observação, né, é em maiores de 60 anos em primovacinação, né, ou seja, que nunca foram vacinados, eles devem aí passar por uma avaliação médica, né, deve ser avaliado o risco-benefício da vacinação para esses indivíduos, especialmente se eles têm comorbidades. Os efeitos adversos da vacinação para a febre amarela eles são raros e são bastante leves. Quem quiser ler sobre isso, quiser saber quais são os principais efeitos adversos, adianto que a maioria deles são os efeitos adversos locais, né? Dor no local, uma reação alérgica local, que ainda assim é raro, mas o manual do Ministério da Saúde, né, o guia para profissionais de saúde, que eu vou deixar o link aqui embaixo, traz todas as informações sobre esses efeitos adversos. Para terminar, vamos dar uma revisada então no manejo clínico do paciente com febre amarela através de um fluxograma muito bacana que o Ministério da Saúde tem distribuído
em alguns estados e eu achei bem interessante de trazer aqui para vocês. Então tá lá, ó, suspeita de febre amarela, aquilo que a gente falou, uma febre com duração máxima de 7 dias, acompanhado de 2 ou mais dos sintomas, como artralgia, cefaleia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tonteiras, dor abdominal, icterícia e ou manifestações hemorrágicas. Essa suspeita é de notificação compulsória. E a gente vai olhar a presença de sinais de gravidade, né, como hipotensão arterial, choque, alteração do nível de consciência, sinais de insuficiência hepática, hemorragia sistêmica ou sinais de insuficiência renal aguda? Sim ou não? Se sim, esse paciente vai para terapia intensiva. E aí esse paciente vai passar por exames complementares e vai ser manejado aí clinicamente. Lembrar que se esse paciente tiver aí com insuficiência renal, né, tem a indicação de diálise. Se não há sinais de gravidade, a gente vai procurar então sinais de alarme, né? Quais são eles? Icterícia ou colúria, congestão conjuntival e facial, sangramento espontâneo leve, né, como gengivorragias e epistaxe, na ausência de sinais de insuficiência renal e com dor abdominal intensa e contínua. Se ele não tem isso e não tem nem aumento do valor normal das transaminases em mais de 10 vezes, né, o valor normal, esse paciente será conduzido ambulatorialmente caso ele tenha condições de retornar para avaliação e assegurado que ele ficará acompanhado o tempo todo. E aí a conduta é aquela que a gente falou, com hidratação oral, com sintomáticos e retorno imediato em caso de aparecimento de sinais de alarme. E aí no caso do aparecimento desses sinais de alarme ou na presença prévia desses sinais de alarme, né, esse paciente vai ser internado em enfermaria, vai fazer exames complementares e aí vai receber hidratação, sintomático da maneira que a gente falou. Uma coisa que é importante a gente saber é que muitas vezes as formas graves da febre amarela elas evoluem a partir das formas mais leves. E muitas vezes é no momento em que a febre começa a ceder, essa febre cede durante algum tempo e aí depois ela volta a subir e traz junto todo o cortejo, né, de sinais e sintomas das formas mais graves. Então a gente tem que ficar muito atento no momento em que esse paciente cede a febre e essa febre começa a voltar depois de um tempo, que pode variar aí entre 8 e 24 horas, e aí nesse momento a gente pode ter o aparecimento de formas mais graves. Muito bem, para você saber mais sobre a febre amarela, eu recomendo o guia para profissionais de saúde, né, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Esse é o guia para profissionais de saúde, né, no manejo da febre amarela. Ele traz todas as informações, praticamente tudo que eu disse nesse vídeo saiu desse guia e ele traz ainda outras informações. Eu vou deixar o link para você baixar ele aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um assunto bastante oportuno, né? A gente tem que falar sobre ele porque realmente é algo que está aí bem em voga, né, nesse momento. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, isso ajuda pra caramba a divulgar o canal e se inscreve no Medicanal para ficar por dentro de todas as novidades. Os slides dessa aula estão disponíveis lá na área VIP do Medicanal. Para você participar, é só ser um membro colaborador através do Apoia-se. Eu te espero nos próximos vídeos. Ainda hoje e todos os dias tem Eis a Questão aqui no Medicanal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.